Já estamos de volta no programa Fiscaliza Geral. Quem está aqui comigo na bancada é ele, o jornalista William Gaspar e também o consultor tributário Tomás Nogueira, porque agora a gente vai bater um papo sobre o decreto que aprova a tabela de incidência do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, sem excluir os produtos aqui do Polo Industrial de Manaus. E com esse novo decreto, o Bolsonaro alterou, a lei número 10.923, que foi do dia 30 de dezembro de 2021, sem cumprir a promessa que ele fez ao governador, que ele deixaria de fora os produtos fabricados aqui no Amazonas. Bom dia. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês e com o público que acompanha, seja pela internet, seja na própria rádio, né? Eu espero contribuir um pouquinho para esclarecer a esse ponto que às vezes é tão complicado e que É tão complicado, né? Isso. O senhor pode falar para a gente? Vamos conversar falando sobre isso? Vamos conversar, vamos tentar primeiro explicar qual é a preocupação do Amazonas, por que o Amazonas se manifestou essas preocupações todas. Eu sempre digo que a gente tem que trabalhar que não há uma dicotomia entre o interesse do país, do Brasil, e o interesse do Amazonas. Eles são as mesmas coisas. Esse é o primeiro ponto. Nós não podemos ser jogados contra o país. Mas a forma que o decreto fez não ajuda o país e causa um dano enorme na Zona Franca de Manaus. O decreto foi pensado, num primeiro instante, para reduzir os preços dos produtos, para diminuir a inflação, a pressão inflacionária que está muito grande. Sim. Então, por que não funciona quando você inclui a Zona Franca? Não funciona porque aqui nós já não pagamos IPI. Então, reduzir a alíquota do IPI não reduz um centavo na televisão, não reduz um centavo no computador, no celular, na motocicleta. Não reduz. Então, não serve para isso. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é por que causa dano? Causa dano porque reduz a carga tributária de quem produz fora de Manaus, reduz em 25% do IPI a carga tributária do produto importado. Então, hoje nós temos um equilíbrio. Aqueles que são produzidos fora de Manaus ou são importados vão pagar menos imposto. O que significa, essa é a palavrinha que a gente ouve tanto, reduz a competitividade do que nós produzimos em Manaus. E as empresas, elas são muito sensíveis a isso, o capital é sensível a isso. Eu produzo em Manaus, eu tenho um custo. Eu produzi fora de Manaus, esse custo ficou mais barato. Então, pela logística, né? Pela logística. Por que existe isso? Esse é outro ponto, que mesmo os amazonenses, às vezes, assumem o discurso externo. Por que isso é importante? Olha, tem um desenho tributário, vamos dizer assim, mais favorecido para Manaus, por uma razão muito simples. Este modelo foi pensado para fazer a ocupação econômica da Amazônia. E fez, e serve para isso. E, por conta disso, faz uma ocupação, gera uma alternativa formal de emprego que preserva a floresta. Sim. Isso não é um discurso fácil. Isso são estudos que mostram este aspecto. Agora, aí as pessoas dizem, me permita avançar um pouquinho, as pessoas dizem, não, mas peraí, nós já temos 50 anos nisso, já era para nós estarmos em outra realidade. Nem tanto, sabe por quê? Se nós olharmos, pega o Google Maps, vamos para a realidade, para a vida real. Você pega e olha a cidade de Manaus. Ela explodiu. Ela saiu de 300 mil habitantes para 2 milhões, certo? O maior crescimento, ela cresce 4 vezes mais do que o Brasil em população. Mas, de novo, se você pegar o Google Maps, abrir e for abrindo e dando um zoom, você percebe que nós somos uma ilha urbana e que o resto não mudou. E o resto está na mesma condição de 1967. Nós não temos estradas, nós não temos então, a logística é complicada. Nós temos 2 modais que funcionam, e que são mais caros, que é muito mais caro. O modal aéreo. Então, produtos de alto valor agregado, eles usam modal aéreo, que é mais caro. Muito mais caro. O outro é mais barato, mas demora mais, demora mais. Que é o fluvial. Que é o fluvial. Então, entenda, se nós dissermos, já passou o tempo, não, amigo, isso, eu digo que hoje eu quero discutir essa narrativa de que teria de ser provisório. Eu sei que estou me alongando, mas entenda, todas as vezes que a gente faz, eu digo que nós temos um consenso, que nós temos de diversificar a economia, mas nós temos um dissenso.
Qual é o papel que o polo industrial faz nessa diversificação? Então, está todo mundo concordando que nós temos de ir para a bioeconomia, que nós temos de usar os recursos naturais, mas algumas pessoas, equivocadamente, acham que isso é pela via da substituição, e eu digo que é pela via da acrescentar, certo? Então, você tem de acrescentar. Esse é o ponto fundamental da discordância. O polo industrial de Manaus faz sentido e continua fazendo sentido pelos próximos anos. Zonas francas, zonas econômicas especiais, fazem sentido no mundo inteiro. A maior parte do que nós produzimos aqui não é produzida fora nas economias ocidentais. Eu repito, isso é exaustão. Você não produz celular nos Estados Unidos, você não produz celular na França, você não produz celular na Inglaterra, salvo em zonas econômicas especiais. Então, tipo Zona Franca. Dão um exemplo de Dubai, que não queria depender do petróleo e diversificou sua economia, especialmente no turismo. Mas Dubai também colocou 10 zonas francas, agora. Então, o mecanismo que nós temos faz sentido hoje. O decreto do governo federal não considera nada disso. Nem ouviu a bancada que faz as críticas, mas nem o governo que o apoia. Esse é que é o fato concreto. Então, para quem nos ouve, o decreto causa um dano, e nós precisamos dar uma resposta a isso. O senhor acredita que ainda existe a possibilidade de reverter, uma vez que o presidente tinha dito que o prazo era até o final do mês passado? Será que ele ainda pode reverter essa situação? Você viu a nota do Palácio Planalto sobre o tema? Você viu a nota do Ministério da Economia? Nem eu, eles não disseram nada. Eles fizeram um decreto e não deram nenhuma satisfação para a sociedade. Veja, mesmo para os aliados dizer, olha, nós vamos republicar, nós temos essa ou aquela visão, isso ou aquilo, não. Então, na minha visão, para lhe responder objetivamente, é chegar ao Supremo Tribunal Federal. Existem condições jurídicas bastante para tal. Há alguns anos, alguns meses, algum ano atrás, vocês ouviram também sobre o tal do creditamento do IPI, né? E nós ganhamos no Supremo esta questão. E nesse julgamento, há uma série de votos, manifestações das ministras e dos ministros do Supremo que fundamentam o que nós estamos pedindo. Então, eu acredito que pela postura que o governo federal teve, certo? É o Supremo. A promessa, né? Pela promessa, é o Supremo. E tem uma filigrana jurídica. No primeiro decreto, ele tinha uma alíquota aqui e ele reduziu 25%. Eles tiveram cuidado agora de não falar em redução. O governo pode, no IPI, estabelecer... O IPI é dito um imposto regulatório. Eu posso tributar essa caneca em 35%, mas se eu quiser incentivar a produção dela, eu posso baixar para 3%. Então, isso o governo federal pode fazer. Se eu quiser evitar, eu posso elevar para mais. Então, ele sinaliza, quando ele deixa de falar em redução, que ele está fazendo aquilo que ele pode. Ou seja, reduzir e mexer. Isso ele pode, mas ele também é obrigado, pelas regras da Constituição, a preservar a competitividade da Zona Franca. Então, eu acredito que o único caminho hoje é ir ao Supremo Tribunal Federal. Muito você falou na questão da edição que ele prometeu para a bancada amazonense, né? Eu queria saber que alteração seria que ele deveria ter feito e como ela teria afetado, né, a Zona Franca se tivesse sido feita da maneira correta. Ele simplesmente deveria dizer que essa redução não se aplica aos produtos que têm processo produtivo básico. É uma filigrana também técnica que quem está em casa precisa entender. Para produzir na Zona Franca, para ter o favor fiscal, para ter esse tratamento, você tem de obedecer a um processo produtivo básico. Significa dizer o seguinte, vamos usar o exemplo da caneca de novo. Se eu produzir a caneca fora de Manaus, eu compro o insumo onde eu quiser, eu produzo da forma que quiser e não tenho de dar satisfação a ninguém. Para produzir em Manaus, eu tenho de ter um limite do que eu importo, um processo, as etapas produtivas têm de ser especificadas. A partir dessa exigência é que tem o favor fiscal. Então, a forma de fazer com que eu reduza o imposto para o resto do país e também não cause nenhum dano da Zona Franca é dizer que aqueles produtos que têm PPB
né, não se aplica essa redução. Isso era um ganha-ganha para todos, não tenho a menor dúvida. Não sei se ficou claro, né? Não, ficou sim. Eu queria seguir, né, a conversa que a gente estava tendo nos bastidores agora há pouco, a respeito da situação do primeiro decreto antes da edição, eu ter sido questionado durante o final de semana de não ter tido efeito no bolso do consumidor final. Ao que se deve isso? Eu até fiz um Twitter sobre isso, sobre a eventual ineficácia para os fins que se destinava, no sentido de que você tinha um primeiro momento combate à inflação. A precificação hoje do mercado, ele obedece duas coisas. Vamos pensar agora num celular, certo? O preço do celular, ele não é dado por custo, ele não é dado por isso, ele é dado pela atratividade que esse produto tem, né? Que ele pode oferecer e o consumidor paga. Paga. No outra ponta, às vezes, você paga pela necessidade. Você tem a necessidade daquilo e vai pagar. Então, nós alertamos para isso. É ilusório pensar que isso vai ser transferido completamente ou em alguma forma para o consumidor. É preciso ter um espaço de competição muito grande. Então, esse objetivo hoje já se verifica, linha branca não atingiu, né, e os outros eletrônicos. Os nossos produtos não seriam atingidos porque não reduziu a nossa carga tributária. Precisa ficar claro isso. E os de fora não cumpriu esse objetivo. Eu queria falar agora um pouquinho de emprego. Né? A Zona Franca de Manaus hoje tem mais de 100 mil empregos diretos, não é isso? 100 e poucos mil empregos diretos, dando um total de, pelo que eu sei, uns 500 mil empregos diretos e indiretos, sustentando 500 mil pessoas. Como é que esse decreto vai afetar esses empregos, caso não seja mudado, a médio e longo prazo? Talvez até em curto. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos em 100 mil empregos, é verdade. Quando eu estive na Superintendência da Suframa, nós chegamos a 122 mil empregos. Foi o maior nível de emprego que se obteve. Então, só para mostrar que ainda teria espaço de crescimento no nível de emprego. Mas eu digo mais para você. Eu diria que praticamente 100% dos empregos no Amazonas, na cidade de Manaus, são decorrências do polo industrial de Manaus. Ele é o motor da economia, seja o indireto, o direto. O indireto, o que a gente marca é o transporte, isso, aquilo. Não, me desculpa. Se o cara é dentista, advogado, pedreiro, vendedor de imóveis, todos esses empregos, o nosso emprego aqui está vinculado ao que o polo industrial acrescenta a essa economia. Essas atividades são, digamos, atividades locais. Uma cadeia produtiva, mas quem né? coloca dinheiro externo de fora, acrescenta, é o polo industrial de Manaus. Porque o que nós produzimos, nós vendemos para fora. Então, o motorista de Uber todo tem de estar, digamos, atento e preocupado. Isso afeta, primeiro, sim, logicamente, o emprego dentro das fábricas. Eu vi um argumento aí de que não teria um problema, tanto é que nós já passamos tantos dias e não houve nada. Eu ouvi esse mesmo argumento. Deixa eu lhe dizer, as empresas estavam também na mesma expectativa. E as empresas têm planejamento de curto e longo prazo. Se você vê a decisão, que não tem a ver com isso, da Heineken sobre concentrados, ela diz respeito a uma atitude que faz mais de 8 meses. Mas, ao fim e ao cabo, a Heineken saiu. Então, isso leva um tempo, mas claramente impacta na decisão. Os boards dessa companhia, fora do país, estão atentos ao que acontece. Qual é a maior preocupação? Deixa eu colocar para vocês. Nós tivemos uma redução de 25%. Mas sabe o que é pior? Pior é o ministro dizer que não foi 50% por causa da Zona Franca de Manaus. Pior é ele dizer que ele queria 33%. Você ouviram que ele ia fazer 33%. Então, veja, se eu estou sentado no board de uma companhia fora do Brasil, olhando isso, eles ficam pensando, não, eles fizeram 25% agora. Eles não conseguiram avançar mais, mas eles querem avançar mais. Então, se eles avançarem mais, pior fica a minha competitividade dentro de Manaus, dentro do Brasil. E eu entendo que isso a gente não vai perder para outro lugar do Brasil. Nós vamos perder para o exterior. Me permita citar um exemplo, e aí a gente vai falar numa marca, mas nós produzimos aqui os celulares Samsung.
com a Apple são os maiores do mundo, muito claramente isso. Você acha que o Brasil vai deixar de consumir celular Samsung? Obviamente que não. Eles vão atender o mercado brasileiro de outro ponto do mundo, como eles fazem com N mercados. Eles não têm uma fábrica em cada país, certo? Então, eu não estou dizendo que a Samsung tomou essa ou aquela decisão, eu estou exemplificando que há um caminho que as empresas se reposicionam. O que a Ford fez na Bahia, eu não sei se vocês lembram, a Ford tinha uma fábrica enorme na Bahia de produção de SUV. Sim. O que ela fez é que, dadas as condições de competitividade no Brasil e no mundo, ela está atendendo o Brasil de outro ponto do mundo, de outra fábrica. Então, esse decreto não atende às necessidades do país, né, do Amazonas. E nos submete primeiro, eu diria, a fardos importados e, na minha visão, uma realocação produtiva que vai atender o Brasil a partir de outros pontos. Quem ganha com isso? Nós perdemos emprego, nós perdemos receita pública, nós perdemos investimentos, perde o país. Quem está hoje comigo na bancada é o William Gaspar, jornalista, e também nós estamos recebendo aqui o consultor tributário Tomás Nogueira, que está conversando com a gente sobre o IPI, sobre essa redução de IPI. Então, o senhor estava conversando ainda agora sobre a questão, a gente estava falando sobre os modelos, né, de Zona Franca, sobre a Zona Franca nós conversamos nos bastidores, mas e aí, se a gente quiser fazer outros modelos? Não, o que a gente estava falando era exatamente porque tem uma percepção, vamos no popular, que Zona Franca já deu. A primeira Tem coisa, muita gente que fala isso. Isso. Então, eu digo que esse consenso da diversificação, de uma matriz nova, matriz econômica mais diversificada, isso é um consenso, e não tem a menor dúvida. O que eu digo é que este conceito é para somar e não substituir. Este é o ponto fundamental. Nós temos de agregar novas matrizes ao que nós temos hoje, mas isso não significa que a gente tem de passar a chave no distrito. É um equívoco. É um equívoco, primeiro, porque no mundo inteiro, este modelo de zonas econômicas especiais prospera. Digamos, para ser didático, eu tenho sempre um exemplo. O Boris Johnson brigou muito para fazer o tal do Brexit na Inglaterra, para tirar a Inglaterra da União Europeia. E um dos argumentos que ele usava praticamente todo dia, que ele precisava tirar a Inglaterra, o Reino Unido, da União Europeia, porque a União Europeia tinha regras muito rígidas e ele precisava criar mais zonas francas, mais zonas econômicas especiais dentro do Reino Unido. Hoje, no Reino Unido, tem um debate muito grande se elas se vão localizar na Escócia, quantas serão no país de Gales, quanto é que é na Inglaterra, ou seja, em áreas econômicas mais depressivas, tá certo? Mas o interessante, ou seja, então, primeiro ponto, numa economia muito moderna, se quer fazer zonas francas. É um mecanismo atual. Mas dois, a BBC, que é a maior empresa de comunicação e é pública no Reino Unido, fez assim o que a gente chama, digamos assim, um fact-check, uma checagem dos fatos, e disse, este argumento de Boris Johnson é falso. Por quê? Porque na União Europeia tem mais de 80 zonas francas. Isso é desconhecido, digamos, do público em geral. Então, vencemos essa parte. Não é verdade que Zona Franca já deu. É um mecanismo que pode e deve nos ajudar muito, inclusive pelo papel que ele tem aqui na preservação da floresta. Mas e o próximo passo? O próximo passo, sim, nós temos de incluir na matriz produtiva a outras atividades, porque, inclusive, uma das questões claras da Zona Franca de Manaus é que ela concentrou na cidade, na capital, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a explosão demográfica. Deixa eu dar esse dado que eu repito exaustivamente. No início da Zona Franca, Manaus tinha 25% da população. 25%. Hoje tem 53%. Então, chamou, concentrou, e isso significou uma coisa boa do ponto de vista do ponto de vista ambiental, certo? Dessa coisa, aconteceu distinto do que tinha acontecido nos outros estados. Muito bem. Então, o que é que nós temos de trabalhar? Nós temos de fazer essa transição a partir dos recursos que geram o polo industrial de Manaus. A população conhece bem, às vezes não sabe o link, que é a UEA. A UEA é financiada
a partir de uma contribuição específica criada como contrapartida no Polo Industrial de Manaus. A contribuição da UEA, que é paga pelas indústrias que aqui produzem. Mas nós temos também o FTI, que é o Fundo de Turismo e Interiorização do Desenvolvimento, que também é pago pelo próprio Distrito Industrial. As empresas que produzem bens de informática em Manaus, elas têm de gastar 5% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Este gasto em Manaus, me permita dizer, é 25% maior do que no resto do país, essa obrigação. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a inteligência de usar esses recursos, que eu não estou falando da massa salarial, Sim. eu não estou falando dos impostos que pagam. Para fazer um dado desse, eu tenho um levantamento que só nas 2 décadas iniciais desse século, né, nós recolhemos em valores históricos mais de 200 bilhões de impostos federais. Desses 200 bilhões, o Amazonas ficou com apenas 30%. Essa relação do que eu recolho de imposto, o que fica comigo e o que fica com Brasília, na maioria dos casos, é deficitária. Eu recolho menos do que eu recebo, mas o Amazonas recolhe muito mais do que ele recebe. E poucos estados têm, uns 6 ou 7 estados brasileiros têm esse desenho. Nenhum pobre. São os estados da região sul e da região sudeste. Agora Pernambuco começa a ter este desempenho. Mas, enfim, nós temos de usar com inteligência os recursos que nós geramos. Nós precisamos ter acesso a uma fatia maior dos recursos que nós geramos. E aí sim, aí a gente tem de aplicar em ciência, em tecnologia, para fazer essa transição. Eu ouvi na semana que passou que nós vamos desenvolver, que vai ser desenvolvido em Manaus especialmente, combustível para aviação a partir de óleo de palma. Isso só é feito com muita tecnologia, Sim. com muito conhecimento científico, tá certo? Não é uma tarefa simples, toda essa transição não vai ser que do você... dia para a noite. Ontem me passaram um vídeo mostrando como que Rondônia avançou tanto nessa questão da piscicultura, que a maior parte do peixe que o Amazonas consome vem de Rondônia. É verdade, mas tem um dado. O vídeo é o autoexplicativo por si. A realidade ambiental de Rondônia é distinta do Amazonas. Até pelo desenho que tinha, você, para se tornar dono da terra, tinha de utilizar pelo menos 50%, e utilizar 50% significava desmatar, certo? Isso foi feito numa escala muito maior em Rondônia. Então tem muita área que foi desmatada de floresta. Você precisa ter tecnologia para a piscicultura por 2 razões. Uma, é proibido fazer nos cursos naturais de água, certo? E aí, se você não faz em curso natural, você vai fazer lâmina d'água. Quando você vê o vídeo em Rondônia, o drone vai passando aqui e aqueles tanques de água, aquelas lâminas d'água imensas. Parece aqueles campos de arroz. Isso. Mas aquilo era originalmente floresta. Então, veja o desafio. Mesmo a piscicultura, se nós não tivermos a tecnologia certa, significa dizer que nós vamos precisar desmatar. Você está entendendo? É uma situação desejada, mas complexa. Meu irmão gosta de dizer o seguinte: é mais fácil falar do que fazer. Porque se assim não fosse, os outros estados amazônicos já teriam migrado para esse viés, porque o raciocínio é que nós somos distrito dependente. Ora, os outros estados amazônicos não têm uma zona franca, não teriam essa dependência. Exato. Mas isso é extremamente complicado para fazer. É possível fazer? É, mas precisa de recursos, ciência e tecnologia. Eu queria falar, que o senhor desse falasse para a gente um pouquinho, já que a gente está falando de outros investimentos, de outras formas de gerar emprego e renda e recursos no estado do Amazonas, a respeito do projeto que foi criado lá em 2017, né, da Matriz Econômica Ambiental. Olha, eu tive a oportunidade, você levanta uma coisa, em algo que eu tive a oportunidade, enquanto secretário de Planejamento, em trabalhar direto nisso. Nós discutimos no âmbito uma proposta de Estado
para construir essa diversificação da economia, para fazer uma nova matriz que a gente chamou de econômico-ambiental. Ou seja, agregando essas partes todas que nós falamos. Inclusive foi aprovada em Assembleia, tá certo? Uma lei dessa nova matriz econômica ambiental. Para nós sermos claro e pragmático, eu fiz parte disso, eu trabalhei com isso como secretário. O problema é que ficou um estigma do governo Mello. Este foi um acerto do governo Mello, não pode se dizer diferente. Era uma proposta de Estado, mas a tradição diz para nós não darmos continuidade. E como o governo terminou de uma forma, digamos, traumática, essas vicissitudes dessa transição fez com que isto fosse ignorado. Mas ali tem uma proposta consistente, ali tem uma proposta realística, exatamente baseada numa diversificação fundada na ciência e na tecnologia e na governabilidade da população sobre isso. O senhor acha que hoje ainda dá para ressuscitar esse projeto, esse trabalho, e ele seria complementar para a Zona Franca? Eu não tenho a menor dúvida que é isso que todos estão falando. Ou seja, dessa diversificação. Nós temos de ser acima das paixões políticas, das questões partidárias, eleitorais, a soluções que são soluções de Estado. São políticas de Estado que necessariamente tem a própria Zona Franca, do modelo comunitário, ela vai além de eventuais administrações. As administrações passam, mas aquela política de Estado, ela precisa ser implementada. E é isso, inclusive, o fundamento da nossa ação. A ministra Rosa Weber, quando jogou lá a questão outra do creditamento do IPI, deixou muito claro, a Zona Franca de Manaus é uma excepcionalidade dentro do desenho tributário brasileiro. Mas isso foi uma decisão do Constituinte. Por isso que eu estou falando aqui. Aí ela diz, não cabe a nenhuma administração, certo, negar esta validade. Então tem políticas públicas que têm isso. Não é escolha dessa ou daquela administração. Isso é uma política que transcende a eventual partido no poder, entendeu? É uma decisão de Estado. Nós já tivemos aqui em Manaus, vocês são muito novos, muito jovens, eu sou jovem há muito mais tempo, né? Mas é o seguinte, era o Plano de Desenvolvimento, PDLI, Plano de Desenvolvimento Local Integrado, que foi feito no início da década de 70 para a cidade de Manaus, e foram mais de uma gestão. Aí nós estamos precisando disso, desse tipo de política, hoje, sem sombra de dúvida. Mas é isso, é algo, você tem razão, existe aí uma proposta política, existe aí uma proposta técnica que precisa se transformar numa proposta de Estado que vá além do momentâneo, do conjuntural. Ananda? Muito obrigada pela sua participação, foi bem esclarecedora a entrevista. O microfone do Fiscaliza Geral vai estar sempre aberto para o senhor, para lhe receber, para a gente bater um papo cabeça. Agora eu posso lhe falar com clareza, agora eu entendi mais sobre o assunto com essa aula que a gente recebeu hoje. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, inclusive pelo tempo que nós despendemos aqui, porque não dá para você tratar de questões tão complexas num prazo tão curto, né? Verdade. Então eu quero agradecer, né, essa oportunidade de poder falar para público qualificado que vocês têm, né, e além ainda da superficialidade. Muito obrigado, bom dia a vocês e uma boa semana.